Diário de Obras. No Diário de Obras de hoje, nós recebemos ele, Fernando Figueiredo, para falar sobre uma falta no mercado, que é justamente os engenheiros. Muito boa tarde, Fernando Figueiredo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Zé Neto. E o pessoal que nos acompanha hoje na quinta, né? Excepcionalmente na quinta, né? Depois do feriadão. Isso, exatamente. Essa notícia tem sido bem repercutida nacionalmente, que é a falta dos profissionais de engenharia. Não só de engenharia civil, mas de engenharia como um todo, da área tecnológica. E o que é que está acontecendo disso? Isso é mais um problema educacional do que necessariamente de estrutura. O Brasil viveu um boom ali nos anos de... A gente até já discutiu isso numa coluna, né? A questão do boom e da bolha. Teve realmente uma explosão por demanda dessas áreas tecnológicas no ano de 2008, 2010, e depois foi uma queda brusca nas rentabilidades dessas áreas. O que foi que aconteceu? Houve a explosão da quantidade da demanda por profissionais de tecnologia, principalmente de engenharia. Esses profissionais começaram a chegar e não houve a recompensa suficiente para esses profissionais, que acarretou a mudança de carreira. Então, as faculdades que abriram de tecnologia, de engenharia, estão começando a ter um desgaste, a falta de aluno, falta de estrutura, e está virando um problema sério para o Brasil novamente. Fernando, essa falta de engenheiros é só na engenharia civil ou são todas as engenharias? São todas, né? Principalmente na área de tecnologia. Há realmente essa demanda, mas o problema é mais educacional. Hoje a gente passa por uma crise educacional imensa. Eu estava até produzindo aqui o conteúdo para a coluna, estava dando uma estudada, e um tema me chamou bastante atenção, né? Que foi o seguinte: as universidades, as faculdades estão abrindo aí ao torto e ao direito. É muito fácil abrir uma faculdade no Brasil, e isso é um problema, né? Esse problema a gente até reverbera um pouco, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil precisa fazer uma prova para atestar que o cara que a pessoa, né, que passou 5 anos na faculdade, ela é capaz de atuar como advogado. Veja só. E as outras classes também estão propondo esse sistema. Já existe essa pauta para a medicina, que você, após cumprir a faculdade de medicina, fazer um exame de ordem para as faculdades de engenharia. E isso, sob o meu ponto de vista, é o colapso da estrutura educacional no Brasil. Muito por conta da facilidade não, né? O termo não é esse, facilidade, mas da negligência que se tem ao abrir uma faculdade, que acho que todos concordam que é uma das coisas mais importantes que um país pode ter, é a educação, são os ambientes educacionais. E só para finalizar esse tema, por exemplo, eu garanto que você que está nos assistindo nunca viu um banco, uma mineradora fechar. Por quê? Porque eles precisam ter estrutura, precisam ter gestão, precisam ter capacidade financeira, capacidade técnica, por isso que não se abre. Então, para você abrir um banco, você precisa de uma equipe, de uma qualificação, de uma estrutura bem maior. Para abrir uma faculdade, você não precisa de praticamente nada disso. É um ponto, né, Fernando, que a gente tem em relação à estrutura de que é o Brasil. Sim. Mas aí, falando sobre essa falta de engenheiros no mercado, como é que isso afeta diretamente o nosso país? Principalmente a parte de tecnologia, né? Ele costuma ser, em todos os países do mundo, o prepulsor do PIB. Então, afeta diretamente a produção tecnológica que o país tem. O Brasil nitidamente, né? Vocês estão aqui no noticiário diariamente, então vocês sabem mais do que eu que o Brasil, o forte é os commodities, né? É a produção de matéria-prima e ganhando commodities. Só que o que faz um país realmente prosperar, o que torna um país desenvolvido, é justamente a produção tecnológica. E a produção tecnológica é justamente feita pelos profissionais de tecnologia, de engenharia. E esse problema, só para completar, esse problema se agrava ainda mais, porque além de ter poucos profissionais, os poucos que temos
estão saindo com déficit educacional por os problemas que eu relatei agora há pouco. A gente vê isso também muito em questão depois, também em relação à pandemia, né? Nesses anos que ficamos online, os alunos, muitas escolas ficaram com aulas online. Enfim, foi uma reestruturação dentro da educação, né? Que essa pandemia trouxe. E realmente um déficit na formação desses profissionais acarreta em grandes preocupações para o futuro, né? Sim. Não só agora no real, mas também no futuro. E, Fernando, qual é a solução que você acha que seria ideal para que a gente conseguisse contornar essa problemática? É um problema difícil e a solução também é difícil, né? Mas eu tenho absoluta certeza que é o contrário do que está sendo feito hoje. Por exemplo, e aí é uma opinião bem pessoal, mas é uma opinião de um profissional que trabalha na área e também de um professor de graduação. Eu discordo desse avanço que está tendo na EAD, nos cursos EAD. Como é que você forma? Como é que você quer? Na verdade, eu não discordo de ter graduação EAD, inclusive de engenharia. O que eu discordo é tratar isso como a solução para o problema que enfrentamos. Então, esse momento, né, estamos realmente em crise, está faltando profissionais, está faltando faculdades qualificadas de engenharia. E aí a solução definitivamente não é expandir faculdades por todos os lugares do Brasil de forma remota. Você formar profissionais, formar engenheiros que passaram 5 anos estudando pelo computador sem nunca pisar na faculdade, infelizmente essa com certeza não é a solução. A solução seria justamente melhorar as faculdades. E aí não é exame de ordem no final para testar se o profissional está capacitado para exercer aquela função. É fazer a faculdade realmente ter estrutura e ter capacidade técnica. E a gente tem como fazer isso através do MEC. O MEC, por exemplo, poderia se transformar numa autarquia especial, né? Numa agência reguladora, e só permitir faculdades e universidades com critérios objetivos e rigorosos que dessem qualidade de gestão. Ia diminuir, com certeza, a quantidade de faculdades, mas iria aumentar. E aí é uma proposta impopular, né? Creio que ninguém vai lançar uma proposta dessa em sã consciência políticos, mas diminuiria a quantidade, mas aumentaria a qualidade. E aí, com capacidade, as faculdades com capacidade para formar profissionais qualificados, com certeza esse problema iria melhorar aos poucos, né? Não sei se o Brasil está preparado para discutir isso ainda. E como é que o pessoal de casa faz para saber mais sobre esse e outros assuntos? Um assunto importante, né? Desse nível, mas você pode me acompanhar no YouTube, @Direito à Engenharia, tem lá um canal, você me encontra, e também no Instagram, @Fernando Figueiredos, tem um S no final.